O amor profundo não pode surgir de poços rasos. Em um mundo dividido, precisamos lembrar que recebemos o ministério da reconciliação e não da reclamação. A construção social racial que o mundo contaminado pelo pecado construiu colocou um tipo de raça superior à outra. Mas a vida profundamente formada nos convida a renunciar aos padrões do mundo e ao controle de como as coisas são. O mundo pode dizer que é um reino invertido, mas na verdade este é o reino de Deus, repleto de sua diversidade e criatividade. Esse é o caminho da cruz, onde aprendemos como trazer reconciliação racial para um mundo dividido. Glória a Deus. E esse, na verdade, ou seja, o tema da nossa ministração, da nossa mensagem ao longo dessas semanas é uma vida profundamente formada. Formada, ou seja, nos aspectos do Senhor, na vida de Deus, nós precisamos, ou seja, o que nós desejamos e aspiramos, na verdade, é que Cristo seja formado em nós, amém? Nós começamos a primeira mensagem, nós ministramos na semana passada, e agora, ou seja, hoje nós ministramos a segunda e vamos assim pelas próximas semanas. E qual que é o desafio? É entender, na verdade, que tipo de vida e quais os aspectos dessa vida que o Senhor tem para nós. Uma das ilustrações que nós temos utilizado, na verdade, é a questão de que essa vida que é formada em Cristo, essa formação ela não pode ser superficial. O nosso relacionamento com Jesus não pode ser superficial. Por quê? Porque quanto mais nós permanecemos na superfície, quanto mais na superfície você estiver, maior será o impacto da tempestade na sua vida. Há poucos dias eu ouvi o testemunho de um casal que no ano de 2007, quando aconteceu aquele desastre lá do tsunami, quem lembra do tsunami que aconteceu na Ásia lá, você lembra? E o que aconteceu? Quando aquelas ondas enormes vieram, na verdade, sobre aquele lugar, e de fato, ou seja, trouxe destruição, problemas, havia um casal de brasileiros que estava mergulhando, fala comigo, mergulhando. Agora, o mais interessante é que aconteceu o seguinte, o tsunami veio e eles estavam no profundo do mar. Eles não perceberam nada. Só quando eles voltam para a superfície, que eles veem, na verdade, a destruição, morte e tantas coisas. Isso, na verdade, mostra para mim e para você o seguinte, que ter um relacionamento de superficialidade com Cristo nos deixa expostos a tempestades, aos ventos, aos problemas. Mas quando nós, na verdade, vivemos uma vida de profundidade, quando nós nos aprofundamos no Senhor, nós vamos viver uma nova realidade, amém? O livro que nós estamos utilizando como base dessa série é Uma Vida Profundamente Formada. Fala comigo, uma vida profundamente formada. Ele foi escrito pelo Rich Villodas, é um pastor norte-americano, que a igreja dele é uma igreja de latinos nos Estados Unidos. E ele escreveu algo que eu quero compartilhar com vocês. Ele diz o seguinte: não temos tempo para nos aprofundar no íntimo, porque muitas das vezes fomos discipulados na superficialidade. Ou seja, nós nos relacionamos com superficialidade, nós vivemos a vida da igreja e cada dia, um dia após o outro, nós vamos vivendo na superficialidade e vamos ensinando as pessoas também a viver na superficialidade. E qual que é o resultado disso? Uma comunidade superficial, uma comunidade, na verdade, que não experimenta de tudo de Cristo. Por quê? Porque continua na superficialidade. Eu estava assistindo um podcast nessa semana, e aí o pastor Theo Hayashi falava ali que é incrível o quanto que a quantidade de evangélicos, de convertidos tem aumentado no nosso Brasil. Mas aí, ou seja, a gente percebe o seguinte, há estudos que dizem que daqui a alguns anos, a partir do ano de 2030, hoje nós somos 30%, 40%, mas a partir do ano de 2030 é possível que o número daqueles que se dizem evangélicos seja mais do que 51% da nossa população. E aí a gente olha isso e fala, a gente deveria ficar feliz. Mas o problema é que a gente não está muito feliz. Por quê? Porque apesar das pessoas estarem se convertendo, nós vemos na verdade que o nosso mundo, a sociedade, que deveria estar sofrendo uma transformação, ela está na verdade, ou seja, a cada dia está pior. Inclusive hoje,
há um índice nessas pesquisas todas que antigamente não tinha. Na verdade, ou seja, isso só demonstra, na verdade, o quanto que nós, muitas das vezes, estamos nos tornando superficiais. Hoje existe a categoria do evangélico protestante não praticante. É um absurdo. Por quê? Por que existe isso? Porque nós estamos discipulando pessoas na superficialidade. As pessoas ouvem do evangelho, recebem a palavra de Jesus, tomam a decisão de seguir Jesus, mas continuam vivendo do jeito que querem. Não se comprometem a obedecer ao Senhor, não desenvolvem, não amadurecem. Isso é o resultado do quê? De crentes superficiais. Se isso acontece na minha casa, a minha família vai ser superficial. E é por isso, na verdade, que o objetivo dessa série, na verdade, é desafiar você a viver o quê? De forma profunda com o Senhor, de permitir que Cristo seja formado em você. E se Ele sendo formado em você, isso vai tocar todas as áreas da sua vida. Na semana passada nós falamos que, ou seja, para essa vida cansada, exausta, nós podemos, na verdade, alinhar nossas vidas aos ritmos contemplativos, ou seja, contemplar o Senhor na beleza da sua santidade, e enquanto nós contemplamos Ele, nós somos transformados. Agora, hoje nós vamos avançar um pouco mais. Por quê? Porque essa vida profundamente formada, ela nos faz compreender, ou seja, ela traz para a realidade das nossas vidas reconciliação racial num mundo dividido. Eu quero falar nessa noite sobre reconciliação racial. E às vezes a gente olha para isso e fala assim, mas pastor, isso é um tema de se abordar na vida da igreja? Querido, não, infelizmente é necessário. Por quê? Porque nós vemos esse espírito, na verdade, ainda presente no nosso meio, na nossa sociedade. Rich Villodas, no seu livro, ele diz o seguinte: embora os símbolos do racismo tenham, em grande parte, sido derrubados, o espírito do racismo continua a permear o nosso mundo. E aí a gente olha e fala assim, mas que espírito é esse? O racismo nada mais é do que uma mentira colocada pelo diabo, na verdade, para separar as pessoas, para dividir as pessoas. Na verdade, ou seja, quando nós nos dividimos por raça, por gênero, por cultura, o que acontece? Nós acabamos entrando em conflitos uns com os outros. E isso, na verdade, acaba com aquilo que Deus quer gerar em nós. O que Deus quer gerar em nós é unidade, amém? A Bíblia diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unidade. Ou seja, é que nós sejamos um. Mas o espírito do racismo, ele vem para fazer o quê? Para dividir. Quando nós olhamos para a história, nós vamos perceber inúmeros problemas. Problemas, na verdade, que a sociedade viveu, e a gente olha e fala assim, mas parece que 2023 isso ainda continua. Continua. E olha que nós aqui em São Sebastião do Oeste, nós temos um privilégio, na verdade, de viver numa cidade multicultural. Mas muitas das vezes nós somos afetados por esse espírito do racismo, quando nós, na verdade, temos dificuldade de lidar com aquele que tem uma cultura diferente. E nós precisamos entender o seguinte, foi Deus que nos plantou aqui, amém? E se Deus nos plantou aqui é para que a gente possa dar fruto, amém? É para que a gente possa se relacionar e nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós. A questão que nós precisamos entender é que a vida profundamente formada em Cristo, ela nos mostra que isso, na verdade, é uma questão de fé. Nós precisamos nos posicionar de onde nós estamos. A nossa fé, ela nos posiciona, na verdade, a partir da realidade que nós vivemos, da cultura. Ou seja, a gente olha e fala assim, mas nós vivemos aqui, mas nós não vivemos como esse mundo. A nossa cultura é a cultura do céu, amém? Nós estamos aqui, mas precisamos viver como, na verdade, embaixadores do Senhor, amém? Nós precisamos, na verdade, do presente em que nós estamos vivendo, olhar para a eternidade. E o que a gente entende pela palavra de Deus? Que somente uma verdade poderosa pode destruir uma mentira destrutiva e perigosa. As sociedades
estão se destruindo, as pessoas, o mundo cada vez mais polarizado, mais dividido, e a gente olha para isso tudo e percebe o seguinte: quem que ganha com isso? Que lado que ganha dessa história? Eu respondo: nenhum. Com a nossa divisão, com o nosso partidarismo, com toda essa polarização, na verdade, quem perde, na verdade, é o reino, porque o reino dividido não pode subsistir. Se nós nos dividimos, seja por qual escolha for, se for por questão racial, se for por questão, na verdade, cultural, se for por questão que seja ideológica, nós precisamos entender que o nosso foco é o Senhor, amém? 1 João capítulo 3, verso 8, abra sua Bíblia comigo, porque a Bíblia diz: por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Vamos lá, eu queria que você usasse a sua voz aí como pregador de rua, amém? Vamos lá, 1, 2 e... Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Ou seja, a vontade de Deus, na verdade, é destruir todas essas repartições, essas divisões, para que nós possamos ser um. É exatamente isso que nós precisamos entender. O Senhor nos colocou aqui na nossa cidade, nos colocou nas nossas famílias, para que de fato, ou seja, as obras do diabo que afetam a nossa vida, elas sejam destruídas. Mas a obra de Deus, ela é feita de dentro para fora. Fala comigo, de dentro para fora. Há poder em Jesus. A gente precisa entender isso. Há poder em Jesus para destruir toda a artimanha do diabo. Há poder em Jesus para destruir toda a artimanha do inimigo. Rick Vilodas, no seu livro, ele diz o seguinte: a cruz de Cristo, ela não é apenas uma ponte que nos leva para Deus. Não, ela é uma marreta. Ela é uma marreta que derruba os muros que nos separam. O apóstolo Paulo, na verdade, ele trabalhou em relação a isso. Ele foi o apóstolo dos gentios. Por quê? Porque havia uma divisão entre o povo de Deus. Deus chamou o povo de Israel, os judeus, para serem um exemplo para as outras nações. Deus separou Israel para ser propriedade dele. Amém? Só que Israel entendeu errado. Israel entendeu que eles eram melhores do que os outros. E aí o judeu se gabava dizendo o seguinte: obrigado, porque eu nasci judeu e não samaritano, e não outro povo. Por quê? Porque ele se achava melhor. Esse é o espírito do quê? De divisão, de separação. E às vezes a gente não percebe que esse espírito continua presente nos nossos dias. Porque às vezes você fala assim: obrigado porque eu nasci nesse estado, ou em outro estado. Por quê? Porque você se julga que aqui ou ali é melhor. E aí você não percebe que, na verdade, quando você faz isso, você está caindo nessa armadilha. Deus, Ele, no seu amor para conosco, Ele não, na verdade, se preocupa apenas, Ele não se ocupa apenas com a lavagem a seco da nossa alma, para nos deixar ali purinhos, sem pecados, não. A ideia de Deus, na verdade, é fazer o quê? Que nós sejamos uma família, amém? Uma família de muitos irmãos, amém? É toda a terra, língua e nação, amém? Nós seremos uma família só, somos filhos do mesmo Pai, somos irmãos do Senhor Jesus, e isso na verdade acontece por meio da nossa fé. Quando a essência do Evangelho, ela é reduzida, na verdade, a gente pensa no Evangelho apenas como uma solução para a vida após a morte, ou seja, eu me converto porque é o seguinte: eu não quero viver a eternidade toda no inferno. Então o que eu vou fazer? Eu vou me converter, porque aí, quando eu morrer, eu vou para o céu. Tem muita gente achando que o plano de Deus, na verdade, é vender um bilhete de uma viagem para o céu. Você já comprou o seu bilhete, agora você está esperando Jesus voltar para você ir para o céu. Querido, está tudo errado. A eternidade nós vamos passar com Ele, amém? Mas o Senhor quer que a gente edifique uma grande família aqui. E para isso é necessário quebrar as barreiras que nos dividem, quebrar, na verdade, ou seja, entender que o perdão dos pecados é a primeira onda da graça.
O perdão dos pecados é o começo daquilo que Jesus está fazendo. Depois dessa primeira onda, ainda existe um oceano de bondade. Ainda existe, na verdade, muito de Deus para as nossas vidas. Mas para isso, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa abrir os nossos olhos, perceber a nossa vida e perceber o seguinte: olha, a minha vida precisa ser profundamente formada por Cristo. Eu tenho que estar fundamentado em Cristo, amém? Amém ou não amém? O que a gente percebe, na verdade, é o seguinte: justiça racial e reconciliação continuam nos nossos dias serem duas questões urgentes, até mesmo para o nosso testemunho público, até mesmo para entender que nós, na verdade, nós somos a luz do mundo, amém? Nós somos o sal da terra. Nós, como igreja, precisamos influenciar. As pessoas precisam ver essa diferença, essa forma de vida em nós. Agora, a gente precisa compreender que o Evangelho, na verdade, o Evangelho, ele será o reino de Cristo como catalisador, como algo que promove, na verdade, essa justiça que alcança todas as pessoas, que traz reconciliação, que faz com que, na verdade, as pessoas possam se relacionar em conformidade com a vontade de Deus, e não, na verdade, viver uma sociedade fragmentada como é a realidade que a gente vive. Certamente, o Evangelho ele é uma boa notícia. Sabe qual que é a boa notícia do Evangelho? Há um só povo diante de Deus. O povo de Deus é um só, amém? O negócio de Deus, olha o que Rick Vilodas diz para nós: o negócio de Deus não é apenas salvar almas, Ele opera para gerar uma nova família. É para gerar uma nova família. Eu pergunto para você, qual família que não tem problema? Tem alguma família que não tem problema? Toda família tem problema. E a gente precisa entender que esses problemas muitas das vezes são permissão de Deus para que nós sejamos aperfeiçoados. E a gente precisa entender o seguinte: a igreja é essa grande família. São os filhos de Deus que estão neste mundo, para que nós possamos, na verdade, levar essa mensagem de reconciliação para as pessoas, para que todo aquele que nele crê, seja homem, mulher, branco, preto, alemão, seja qual for a raça, possa se converter ao Senhor Jesus Cristo e ser salvo, amém? Ou seja, em Cristo, ou seja, o problema lá que a gente vê no Novo Testamento, na verdade, é que, de fato, ou seja, em Cristo, não há mais grego nem judeu. Por que era necessário Paulo falar disso? Porque os judeus estavam se achando, né? E aí, na verdade, era necessário que a ficha caísse, e eles percebessem, na verdade, que a vontade de Deus é que a partir deles fosse feita, na verdade, uma grande família. Todos são filhos de Abraão, amém? Pela fé, todos são filhos de Abraão. É uma multidão que não se pode contar. É o que nós vemos, na verdade, no Apocalipse. Sendo nós discípulos de Cristo, como que a gente deve lidar, então, com como na sociedade atual? Dividida por tantas situações. Percebe que, na verdade, esse espírito, ele age, na verdade, ele se disfarça de tantas coisas. E às vezes nós não percebemos que na unidade do corpo de Cristo pode e deve haver diversidade, pessoas diferentes, a beleza, ou seja, dessa unidade, essa diversidade que se manifesta no corpo de Cristo. Agora, o que a gente precisa entender? Todos nós temos hábitos raciais. Ou seja, é a construção da nossa vida. É a construção, ou seja, do nosso entendimento. Todos nós temos formas conscientes ou inconscientes de cativar outros racialmente. É a realidade. Alguns desses hábitos que foram enraizados em nós, estão enraizados no amor, na justiça, no apreço pelas diferenças dos demais. Outros estão arraigados na ignorância, no medo, na propensão à marginalidade, ou seja, a marginalizar aquele que é diferente. Isso está incrustado na nossa cultura.
E aí, na verdade, ou seja, é o que muitos vão dizer, muitas das vezes reclamar que o quê? Isso aqui, eles inventam umas palavras para falar da mesma manifestação que é o racismo. Que palavra que é essa? Eu estou sofrendo de racismo reverso. É só dourar a pílula. É a mesma coisa, é a manifestação do mesmo espírito. É a pessoa de uma raça que tem preconceito, tem dificuldade com o que é da outra raça, seja qual ela for. E isso, na verdade, é um problema. Por quê? Porque nos divide. E o que Deus quer fazer, na verdade, é nos unir, amém? Agora, como que uma vida profundamente formada por Cristo, como que nós podemos oferecer cura para esse mundo, justiça para esse mundo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele está em nós, e ele veio para nos convencer do nosso pecado, para nos convencer da justiça e do juízo. Então esse senso de justiça, ele já está em nós. O que a gente precisa fazer? A gente precisa, na verdade, desenvolver hábitos para trazer a reconciliação. Fala comigo, desenvolver hábitos. E é isso que eu quero falar nessa noite. Hábitos que você precisa desenvolver, para que esse problema, para que esse espírito que está presente no nosso tempo, ele não tenha espaço nas nossas vidas, e nós possamos viver uma vida na contramão desse mundo, amém? Amém ou não amém? É viver uma vida, na verdade, se o mundo nos divide, nós estamos vivendo para trazer unidade, para trazer reconciliação, amém? Diga comigo, eu recebi o ministério da reconciliação. Deus, ele está reconciliando o mundo com ele por meio de nós. Essa mensagem, a nossa vida precisa desenvolver esses hábitos. Pastor, que hábitos são esses? O primeiro hábito é aprender com o passado. Nós não podemos, na verdade, entender a realidade, o presente, sem reconhecer honestamente o nosso passado. É olhar para a história mesmo, a história das nossas vidas, a história das nossas famílias, a história do nosso país, e perceber, na verdade, as dificuldades, os problemas que nós já tivemos com essa questão racial. A menos que a gente olhe para isso com honestidade e percebermos o seguinte: nós fomos muitas das vezes educados de maneira errada. E muitas das vezes, por ter sido educados de maneira errada, continuamos a viver os padrões da geração anterior. E assim, as coisas vão se perpetuando. Agora, essa é uma perspectiva que precisa ser tratada no âmbito individual, mas também no âmbito coletivo. Por exemplo, você nasceu numa família, essa família tem uma história de vida. Seus pais, na melhor das intenções, olha, quantas coisas, ao amadurecer com o Senhor, a aprofundar o seu relacionamento com Deus, você percebeu que apesar dos seus pais serem amados por você, e eles te amarem, quantas das vezes eles não estavam errados. Quantas das coisas erradas nós aprendemos com os nossos pais, e quando a gente olha para a Bíblia e fala assim, não, é diferente. Então, ou seja, eu preciso entender que eles nos ensinaram errado as coisas, não é porque eles queriam que nós vivêssemos uma vida errada, é porque eles imaginavam que aquilo era o certo, eles não tinham revelação, entendimento. Mas eu e você, na verdade, temos tido acesso à revelação do Senhor, à palavra de Deus, e essa palavra tem transformado as nossas vidas. Então eu preciso olhar para o passado e perceber o seguinte: eu vou aprender com os erros do passado, e eu vou viver a minha vida, o presente, e construir um futuro melhor. Isso deve ser feito, olha, é lógico, na particularidade sua. Você avaliar e falar assim, olha, como é que eu me relaciono com as pessoas? Quanta injustiça foi feita com tantas pessoas, seja por credo. Há poucos anos atrás era um problema ser evangélico. Quantas pessoas, na verdade, foram ridicularizadas na escola, em tantos ambientes, tão somente pela sua fé. E quantas das vezes isso hoje não continua acontecendo, mas de outras formas, em outros níveis. Às vezes pela sua condição social, às vezes pela sua raça, às vezes, enfim, por tantas situações. Pela cor da sua pele. Porque não pense que isso acontece apenas por um lado, acontece de ambos os lados, mas a gente precisa olhar para a realidade atual
e perceber o seguinte: olha, deixa eu te contar uma coisa. A sociedade humana pode tentar se esforçar para vamos pagar a dívida histórica. Não vai resolver. Sabe o que resolve? Não é política pública que resolve, não é política social que resolve. Isso aí pode amenizar, pode ajudar em alguma coisa, mas o que resolve de fato as nossas vidas, o que cura a nossa realidade, que transforma as nossas vidas é Jesus, amém? A Bíblia, ela nos faz pensar e usa a expressão rotineiramente. A expressão lembrar na Bíblia, ela é contínua, ela é repetida inúmeras vezes. Por quê? Porque nós precisamos olhar para trás, para a gente não cometer os erros da geração passada. Nós precisamos olhar para 2023 e não cometer os erros de 2022, de 2021, 20, 19, 18, 17, 20, 10. Do século passado, a gente olhar de maneira crítica e perceber o seguinte: nós acertamos e erramos. O que a gente acertou, beleza, mas aquilo que a gente errou, a gente precisa consertar. Constantemente, Deus pede para uma geração atual olhar para o passado para não cometer os seus erros. Olha o que está em 2 Reis 23, 22. 2 Reis 23, 22. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como os seus antepassados. Essa expressão, na verdade, principalmente no segundo livro dos Reis e no segundo livro das Crônicas, nós vamos ver essa recorrência na história de Israel. Os reis de Israel, o reino se dividiu, e aí o reino de Judá e o reino de Israel. E a gente percebe que quando fala sobre a história de um rei, a história ela traz exatamente essa expressão: ou ele fez o que agradava aos olhos do Senhor, como seus antepassados. Mas infelizmente, a maioria dos reis que estiveram sobre Israel e estiveram sobre Judá, tiveram esse mesmo comportamento. Eles fizeram, na verdade, o que o Senhor reprova, tal como seus antepassados. Por que nós, muitas das vezes, caímos nesse erro? Porque nós não avaliamos o que foi feito no passado. Porque nós não olhamos de maneira crítica para o nosso passado e percebemos o seguinte: olha, meus pais eu devo honrá-los, mas honrar os meus pais é respeitar os meus pais e saber que eles até erraram por mim, para eu não ter que errar. Então eu preciso aprender com os erros dos meus pais. Eu não vou repetir os erros, eu vou repetir os acertos, amém? Amém ou não amém? Jeremias 11:10, a Bíblia diz, mais uma vez: eles retornaram aos pecados de seus antepassados, que recusaram a dar ouvidos às minhas palavras, e seguiram outros deuses, para prestar-lhes culto. Como que a gente honra, na verdade, o legado de alguém? A gente honra o legado recebendo, ou seja, e retendo aquilo, na verdade, que é bom, mas rejeitando aquilo que é ruim. É assim que a gente honra o legado. Pensa comigo, os seus filhos, você quer que eles cometam os mesmos erros que você? Sim ou não? Lógico que não. E os acertos? É lógico que sim. Então, por exemplo, como que um legado é transferido? É eu pegar e perceber o seguinte: olha, a Bíblia diz lá da avó, em relação a Timóteo, que Paulo dá testemunho da fé de Timóteo, que primeiro esteve na sua avó Lloyd, na mãe Eunice, e depois nele, ou seja, de geração a geração. Agora, quando a gente olha para a história dos reis, e nós vemos o povo de Israel aqui, o que é que está acontecendo? Eles estão, na verdade, repetindo os erros dos seus antepassados. O que a gente precisa fazer? Quebrar isso no nosso meio. Se nós vivemos no meio de um povo, na verdade, que vive de maneira errada, vive distante, vive debaixo da influência desse espírito, na verdade, de divisão, de separação, o que a gente precisa fazer? Se opor a isso. Dizer: basta, na minha vida não. Ageu capítulo 1, verso 7 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vejam aonde os seus caminhos os levaram.
Eu e você somos responsáveis por aquilo que nós fazemos no presente. Mas a gente precisa entender o seguinte, olha, se eu sou responsável no presente, eu vou fazer da melhor maneira possível, amém? Amém ou não amém? Por quê? Porque aqueles que estão debaixo da minha responsabilidade, eles dependem de mim. Queridos, nós enquanto homens somos sacerdotes das nossas casas. Nós precisamos impulsionar os nossos filhos para o Senhor. Amém ou não amém? Conduzir os nossos filhos ao Senhor. Qual que é a chave para que os nossos filhos alcancem ao Senhor? Ensina o menino o caminho ou no caminho? No caminho. Enquanto eu caminho com o Senhor, eu ensino ele. Eu ensino os meus filhos, as minhas filhas, eu ensino, ou seja, eu é que tenho que puxar o barco e conduzir esse processo. Porque a forma como eu fizer vai influenciar a vida deles. Os meus caminhos são influenciados, a minha vida é influenciada pelos caminhos que eu tomo. Então, ou seja, eu preciso ter o hábito de olhar para o passado, me lembrar daquilo que me dá esperança, amém. Eu vou continuar, mas lembrar dos erros e falar assim, eu não vou entrar por esse caminho mais. Eu vou me tornar melhor, amém? Para avançar, um outro hábito que nós precisamos fazer, desenvolver na nossa vida, para que a gente tenha uma vida profundamente formada em Cristo, é o hábito de ouvir as pessoas. Mas não simplesmente ouvir com atenção. É desenvolver um forte compromisso de ouvir o outro, de se preocupar com o outro. Agora, já percebeu o quanto que é difícil ouvir? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você deveria ouvir, ou melhor, você deveria falar apenas 50% daquilo que você ouve. Isso é biológico. Aliás, é até anatômico. Pensa bem. Quantos aparelhos auditivos você tem? Quantos aparelhos auditivos você tem? 2. Agora, para você falar, quantos aparelhos você tem? 1. É por isso que a Bíblia diz que até o tolo, presta atenção, até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. A gente precisa, na verdade, aprender a ouvir com atenção. A gente tem uma dificuldade tanto de ouvir as pessoas e a gente não percebe que isso, na verdade, gera problemas e dificuldades para nós. A reconciliação, para a gente viver e entender o que o outro está passando, o que o outro vive, é necessário que nós ouçamos atentamente uns aos outros. Mas muitas das vezes nós queremos falar, e quantas das vezes você não chega e pergunta assim, ô fulano, como é que você está, tudo bem? Aí, qual que é a resposta que você quer? Beleza, tudo bom, vamos, próximo assunto, né? Vamos embora. A pessoa fala assim, hoje eu não estou bem não, eu estou passando nisso. Aí você fala assim, meu Deus do céu, o que eu fui perguntar? Agora eu vou ter que gastar tempo aqui. Já passou por essa experiência? Sabe o que isso demonstra? A nossa dificuldade de ouvir. E pior, a nossa dificuldade de ter compaixão com o outro. De entender, na verdade, que Deus usa pessoas. Deus usa quem? Pessoas. As pessoas estão pagando caro aí, os profissionais da área da psicologia, da psicanálise, nada contra. Mas por que as pessoas muitas das vezes pagam caro ali por uma sessão? Para que tenha um ambiente possível, seguro, para que ela possa ser ouvida. E às vezes o simples fato de ouvir a pessoa, isso já transforma, já melhora. Quantas das vezes já sentei ali para ouvir uma pessoa e tal, a pessoa falou. Eu ouvi, dei 3 ou 4 palavras, assim, deu tempo lá, falei assim, vamos orar então? A pessoa, ai pastor, obrigado, eu estou tão bem. Mas eu não falei nada. A pessoa só colocou para fora. O que eu fiz? Eu não fiz nada. Mas enquanto a gente fala, o Senhor também transforma, amém? Mas como que a gente vai... A gente precisa falar, mas para que a gente possa falar, é preciso que existam pessoas que ouçam. E ouçam com interesse, e ouçam com atenção. Ouvir uma pessoa exige de nós um ato, na verdade, de crucificação. É a gente se sacrificar pelo outro.
É a gente ouvir, na verdade, e de fato, ou seja, permitir que aquela pessoa possa se expressar. E quando ela se expressa, Deus está trabalhando nas nossas vidas. É assim, na verdade, que a gente quebra, na verdade, esse espírito de divisão, quando a gente se compadece com o outro. Agora, há 3 tipos de moveres no nosso coração que precisam acontecer para que a gente possa ouvir uma pessoa. Como assim, pastor? Três tipos de mover. Primeiro, a primeira coisa é deixar o seu mundo. Como assim? Abandone, na verdade, aquilo que é familiar a você. Ouça a pessoa com interesse e perceba o seguinte, porque muitas das vezes nós ouvimos a pessoa com a lente da nossa vida. Nós crescemos de um jeito, fomos formados de um jeito, e a gente quer ouvir a pessoa e quer que a pessoa, na verdade, tenha a mesma compreensão que a gente tem. Mas, na verdade, aquela pessoa não teve as mesmas experiências. O que a gente precisa fazer? Assumir o risco de sair da zona de conforto para ouvir o outro e tentar compreender o que ele está passando, o que ele está vivendo. Esse mover, é um movimento que acontece dentro de nós. É quando a gente se coloca no lugar do outro. O segundo movimento é esse, na verdade, entre no mundo da outra pessoa. Pratique o que eles chamam de uma escuta ativa, humilde. Por que humilde? Querido, todos nós temos para aprender com os outros. Você entende isso? Todos nós temos o que ensinar e temos o que aprender. A gente precisa, na verdade, aprender a escutar, ter uma escuta ativa, uma escuta humilde, curiosa. Faça perguntas adequadas, ou seja, se interesse pela pessoa. O terceiro movimento, permita-se ser ensinado pelos outros. Eu fico impressionado quantas das vezes, na verdade, ao ouvir as pessoas eu aprendo. No 30 Semanas, um dos momentos mais abençoadores do 30 Semanas é quando a gente tem a oportunidade, na verdade, de partilhar aquilo que nós estamos vivendo, a nossa realidade com os outros. Por que eu digo que isso é importante? Porque eu vou ter ali um momento ali, na maioria das vezes, de no máximo 5 minutos para falar. Mas eu falo 5 minutos e às vezes eu vou ouvir durante 50. Estou treinando a escuta. E quando eu vou ouvindo o outro, eu vou percebendo o que Deus está fazendo no outro. Eu vou percebendo, na verdade, que a minha vida, na verdade, ela está difícil, mas o outro também está passando com dificuldade. Eu ouço, na verdade, o que é ser fiel ao Senhor diante das dificuldades, diante dos problemas. Ou seja, o testemunho das pessoas faz isso. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso treinar a minha escuta. Eu preciso fazer o que Jesus nos ensinou. Jesus era alguém que ouvia as pessoas, amém? Filipenses capítulo 2, olha o que a Bíblia diz. Filipenses capítulo 2. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo. Na escuta humilde, ativa, o que eu faço? Eu esvazio de mim, para poder ouvir os outros. O que Jesus fez, na verdade, foi assumir um lugar semelhante ao meu e o seu. Quando você fala com Jesus dos seus problemas, das suas lutas, Ele fala com você assim: filho, eu sei o que você está passando. Por quê? Porque Ele já esteve no nosso lugar. As tentações que nós passamos, Ele passou, contudo, sem pecar. Para mostrar para mim e para você que é possível viver uma vida longe do pecado, amém? Mas Ele continua, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de Cristo. A gente precisa aprender que a gente ganha com argumentos quando a gente fala. O muito falar faz a gente ganhar nos argumentos. Eu tenho aprendido a cada dia que não adianta nada ganhar no argumento e perder a pessoa. Não adianta nada ter razão e viver uma vida infeliz. Não adianta nada você estar certo em todas as coisas e todo mundo errado. Se eu não tenho, na verdade, a humildade de ajudar as pessoas a estarem certas também. Agora,
Se você ganha, quando você ganha argumentos quando você fala, mas você só ganha pessoas quando você ouve. O pastor Cláudio, na última terça-feira, quando ele ministrou a palavra para nós no 30 Semanas, ele falou uma coisa que tocou meu coração. Ele falou assim: quanto conhece aquele Zé Droguinha, que vive lá, que agora ele nem perde mais, ele só levanta uma placa assim: estou com fome. Quantos de nós temos paciência para ouvir o que ele está passando, para atender, para ajudar a pessoa? Quantos de nós temos? Na verdade, a maioria de nós queremos fazer o quê? Nós queremos correr, nós não temos tempo, nós não podemos fazer isso, nós estamos ocupados com outras coisas. E aí ele diz o seguinte: se ninguém tivesse tido paciência de ouvir ele, enquanto ele era um drogado, perdido, hoje ele não estava ali liderando um dos ministérios que tem influenciado o Brasil inteiro. A gente não sabe o poder, na verdade, que está, o projeto, o plano que Deus tem para aquela pessoa, e às vezes o simples fato da gente ter uma escuta ativa, de ouvir a pessoa, de ganhar aquela pessoa para Jesus, vai mudar a vida de centenas e de milhares de pessoas. Para você talvez é só mais uma pessoa, mas daquela pessoa milhares de pessoas dependem dela, amém? Então, ou seja, eu preciso ter clareza disso. Eu preciso desenvolver o hábito de lamentar sobre uma realidade diferente da vontade de Deus. Existe uma diferença de você reclamar e você lamentar. O lamento é bíblico. O que é o lamento? É eu, na verdade, olhar para a sociedade e ver que a sociedade está indo de mal a pior, e perceber o seguinte, e lamentar isso. E lamentar, e chegar diante de Deus e falar assim: Deus, tem misericórdia. A reconciliação, ou seja, formada no nosso profundo, ela não pode ocorrer sem a disciplina espiritual do lamento. É o ato de lamentar pelo que está acontecendo. O nosso lamento, na verdade, é uma resposta. Assim como Jesus, quando chegou diante de Jerusalém, ele lamentou sobre Jerusalém. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que são enviados até você. Ah, como eu queria fazer como a galinha faz com seus pintainhos. Esse é o desejo de Deus, mas o mundo está se distanciando. E aí, ou seja, eu preciso lamentar, na verdade, todos esses problemas, lamentar essa moldura de tristeza, na verdade, que a gente vê em volta da nossa vida. Lamentar é um ato que nos ajuda, na verdade, a perceber que nós precisamos nos engajar, nos envolver com aquilo que Deus está fazendo. E o que é que Deus está fazendo? Deus não está separando pessoas, Deus está unindo pessoas. Deus não está, na verdade, desprezando as pessoas, Deus está acolhendo as pessoas. Eu e você precisamos entender o seguinte, que é isso que Deus quer que nós façamos. Não é pôr as pessoas para fora, é pôr as pessoas para dentro. A gente precisa entender e avançar nisso. E olha, quando a sociedade olha, quando a injustiça aumenta, quando as pessoas, a gente vê o mundo assim tão injusto. Querido, nós não vamos mudar esse mundo com a força do nosso braço. Nós não vamos mudar esse mundo, olha, os recursos naturais são limitados. A justiça desse mundo é limitada. As autoridades desse mundo são limitadas. A nossa confiança está no Senhor, amém? Nós não podemos reconstruir o projeto de Deus sem que venhamos a nos lamentar de forma profunda pela realidade que está à nossa volta. Basta você olhar em volta de você, olhar para a realidade do nosso país, do nosso estado, do nosso município, das pessoas, da família que convive do seu lado. Foi isso que Neemias fez. Neemias, lá no capítulo 1, verso 2, diz o seguinte: Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo.
Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Sabe como que termina essa história? Essa história termina com os muros sendo reconstruídos. Essa história termina com o povo de Deus voltando para a sua terra de novo e tendo a cidade reconstruída. Mas por quê? Porque alguém começou a fazer o quê? Ao constatar a dificuldade, ao constatar o problema, ele não saiu para reclamar, mas ele foi fazer a coisa certa. Lamentar diante do Senhor, chorar diante do Senhor, jejuar diante do Senhor. Lamentar, na verdade, não é apenas chorar, mas é também discernir a direção de Deus em meio das lágrimas. É entender o seguinte: o sofrimento que nós estamos passando hoje, o problema que nós estamos vivendo hoje, eles não se comparam com a glória do porvir. Glória a Deus, mas o que Deus quer me ensinar com isso? O que nós podemos fazer? Ou seja, eu preciso lamentar quando eu vejo que a vontade de Deus não está sendo cumprida na minha vida, na minha família, nas pessoas que me envolvem, na minha cidade, no meu estado, no meu país. Eu preciso lamentar diante do Senhor, amém? Quarto hábito, o hábito da oração reconciliadora. Fala comigo, reconciliadora. Por que reconciliadora? Porque nós recebemos esse ministério. A reconciliação racial no mundo é uma necessidade, por quê? Por causa da hostilidade racial. Querido, é possível que o simples fato de você estar ouvindo uma palavra sobre racismo no domingo à noite, isto causa em você um incômodo. Sabe por que causa incômodo? Não pelo problema dos outros, porque talvez na sua mente você está pensando assim: eu precisava fazer outra coisa, eu precisava de outra comida, eu precisava de outro alimento. Olha para a minha vida, olha o problema que eu estou vivendo, e eu estou aqui ouvindo dos problemas dos outros. Eu preciso, na verdade, de solucionar isso. Isso, na verdade, nada mais é do que a manifestação desse Espírito contra nós. Essa entidade, na verdade, trabalhando na sua mente para privar você de tratar essa questão e de, na verdade, ser canal de bênção para libertar os outros. E entender o seguinte, que enquanto você é um instrumento de transformação, Deus transforma a sua vida. A Bíblia diz que Jó, ele teve a sua vida completamente restaurada, mas isso só começou depois que ele orou pelos seus amigos. A Bíblia mostra que Abraão, na verdade, só teve a promessa cumprida depois que ele orou pelo o rei lá da terra, lá que eles estavam tudo inférteis. Ele primeiro orou contra a infertilidade daquele povo do Egito, para que depois Isaac fosse gerado. Já imaginou isso? Pegou aí? O problema do outro também é o seu problema. E enquanto você cuida do problema dos outros, Deus cuida dos seus. Porque você está tentando resolver os seus problemas e não consegue. Deixa Deus resolver. Se envolve com o que Deus está resolvendo e você vai ver Deus agindo na sua vida. A oração reconciliadora é, na verdade, nós nos posicionarmos para isso. Meus irmãos, existem principados e potestades em ação no mundo. E sabe o que eles promovem? Guerras. Povos contra povos. Pessoas contra pessoas. É o final dos tempos, é isso mesmo. E esses principados, essas potestades estão gerando isso. Agora, assim como isso é uma realidade, a igreja necessita desesperadamente repensar a sua oração. Nós precisamos, na verdade, entender que quando nós oramos, Deus nos dá mais do que nós pedimos. Deus responde mais do que perguntamos. E Ele nos dá mais do que nós imaginamos, amém? Você entende isso? Fala assim, quando oramos... Não, mas fala direito, fala assim, para acordar o irmão. Fala assim, quando oramos, Deus nos dá mais do que pedimos. Responde mais do que perguntamos. E nos dá mais do que imaginamos.
é você entender o seguinte: começa, na verdade, a desenvolver essa oração de reconciliação. Veja, na verdade, entenda. Ou seja, Jesus, na verdade, ele instrui os seus discípulos diante de um problema que mostra, na verdade, exatamente essa realidade. Lá em Marcos, capítulo 9, o que acontece? Jesus mostra que essa realidade ela é uma batalha espiritual. O problema racial, esse espírito aí é um problema, na verdade, que é uma batalha que nós precisamos travar, e travar ela no nível espiritual. Lá em Marcos capítulo 9, a gente vê que houve uma situação, os discípulos estavam com Jesus no Monte da Transfiguração, eles viram, tiveram uma experiência sobrenatural com Jesus, mas o que aconteceu? Quando eles chegaram lá para expulsar um demônio, eles não conseguiram. Por que eles não conseguiram? Jesus responde. Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Qual que é o princípio bíblico que opera nesse texto? Qual que é o princípio? Batalhas espirituais, elas envolvem constantemente intimidade com Deus. E essa intimidade ela é gerada por meio do quê? Jejum e oração. É por isso que nós precisamos orar. Existem poderes espirituais que atuam na questão do racismo. A pessoa não gosta do outro, assim, ela não sabe nem explicar. Você pergunta assim: por que você não gosta da pessoa da raça tal? A pessoa: que é isso? Não tem nada a ver, não é meu caso, não é assim comigo. Mas ela não gosta. Não gosta de estar perto, não gosta de estar junto, não gosta. Mas por quê? Não tem explicação. É maligno. É maligno. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos batalhar contra isso. Agora, a gente nunca vai ter aquilo que a gente nunca ora. Nós nunca seremos libertos dessa influência se a gente nunca orar por isso. No seu livro A Vida Profundamente Formada, o autor diz o seguinte: no trabalho da reconciliação, a oração é um recurso inabalável. É uma recusa inabalável de nos entregarmos à acomodação e à autossuficiência. A gente se entregar diante de Deus para dizer o seguinte: eu não vou ficar parado. Eu vou fazer alguma coisa. Como que eu faço? Por meio da oração. Como é que eu começo a mudar essa situação? Começo da oração. Mas por onde que eu começo? É o 9º hábito, é o 5º hábito. Desenvolva o hábito de se autoexaminar. O autoexame racial. 2 Coríntios capítulo 13, verso 5 diz: examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus já está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Como que eu faço isso? Eu não tenho como avaliar o seu nível de espiritualidade, mas vou te ensinar uma oração hoje que vai te ajudar. Que oração que é essa? É o Salmo de número 139. Essa oração ela nos ajuda, na verdade, a perceber aquilo que está faltando. O que está faltando? Como é que é essa oração? Salmo 139, o verso 23 e 24 diz: sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se a minha conduta algo te ofende. Vê se em minha conduta algo te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno. É pedir para o Senhor fazer o seguinte: Senhor, olha para a minha vida. Vê se há em mim algum caminho mau. A oração que a gente precisa fazer hoje é olhar e falar assim: Deus, será possível que da idade que eu estou, no momento de vida que eu estou, em 2023, eu ainda tenho problema com isso? Mesmo depois de eu ter convertido, mesmo depois de eu estar servindo Jesus, será que isso ainda é um problema? Querida, a gente precisa clamar ao Senhor, por quê? Porque o diabo quer nos separar. O diabo quer, na verdade, que tenham, na verdade, lugares separados. Foi assim na história. O pastor batista Martin Luther King, ele diz o seguinte, no seu sermão mais famoso, ele diz: eu tenho um sonho. E o meu sonho é quando os meus filhos
eles serão julgados e avaliados pelos seus atos, e não pela cor da sua pele. O contexto é 1960 e os Estados Unidos da América é a maior crise racial que nós vimos ali naquele lugar. Eu ouvi alguém dizer que, num dos seus escritos, ele diz o seguinte, que um dia ele entra num ônibus, e naquele ônibus havia lugares em que as pessoas negras precisavam ficar no fundo, em pé, e as pessoas brancas ficavam à frente, sentadas. Ele olhou para aquilo e disse o seguinte: haverá um tempo que eu vou me sentar aonde a minha fé já senta. O que ele estava dizendo? Haverá um tempo que não haverá mais esses problemas. Haverá um momento na história que nós vamos ter superado essas diferenças e não haverá, na verdade, distinções. Eu vou sentar onde a minha fé já me colocou, porque ele já se via como uma pessoa que é igual aos outros. Por quê? Porque é a Bíblia que diz que em Cristo não há grego, não há judeu, não há branco, não há preto, não há homem, não há mulher, nada. Em Cristo somos todos iguais. Somos filhos amados de Deus. A biologia já provou que não existe. A raça é só uma. Nós somos da raça dos seres humanos. Somos um povo só. E essa verdade ela precisa se manifestar através de nós. E é por isso que nós precisamos, por último, desenvolver o hábito de renunciar aos estereótipos e preconceitos. Pastor, por quê? Romanos 12 nos ajuda a entender isso. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo nos ensina que Cristo está acima de todas essas coisas. Que o nosso relacionamento, que a nossa vida, na verdade, ela não pode ser pautada pelos padrões do mundo. Eu não posso viver um cristianismo que vive como o mundo vive. O meu cristianismo precisa estar profundamente arraigado nas profundezas do Evangelho. Na semana passada, um grupo de pastores, irmãos, eles estiveram em Israel. E dos pontos específicos lá que eles visitaram é o Museu do Holocausto em Israel. E no Museu do Holocausto em Israel tem uma frase, e eu e você precisamos ter atenção com essa frase. Essa frase diz o seguinte: uma sociedade não é formada apenas por aquilo que ela faz, mas também pelo que ela tolera. Nós não podemos tolerar a mentira do diabo. Qual que é a mentira do diabo? Existem pessoas que são mais especiais do que os outros. Existem pessoas que são melhores que os outros. Não. Essa é uma mentira que tem nos dividido. O apóstolo Paulo, o que ele diz? 2 Coríntios 2:10, fica de pé no seu lugar. Ele diz o seguinte: nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Se na sua formação, na sua maneira de viver, a sua herança familiar, biológica, social, você trouxe essa dificuldade, essas cisões raciais, filho do Senhor, na verdade, está mostrando para mim e para você que isso é uma barreira, que nós precisamos vencer isso em Cristo. A nossa cidade, olha, é uma bênção, amém? Aqui nós temos mineiros, nordestinos, e nós estamos formando um povo só, sabe? Um povo só. Nós podemos falar de maneira diferente,
Nós podemos, na verdade, ter hábitos alimentares diferentes. E, na verdade, é até saudável que a gente possa, na verdade, se misturar. E a gente possa, na verdade, conhecer mais um do outro. É entender que no Evangelho é possível viver isso tudo junto e misturado para a glória de Jesus, amém? Amém ou não amém? A gente precisa ter o hábito da confissão regular de arrependimento e perdão. A gente precisa se arrepender dos nossos pecados. O ministério da reconciliação requer isso de nós. Nós precisamos orar por isso. Nós nos reunimos como igreja e somos o quê? Somos pessoas quebradas, frágeis demais. Nós precisamos reconhecer as nossas falhas e os nossos erros. E para isso é que a igreja foi estabelecida nesse lugar. Porta de salvação para todo aquele que nele crê. Todo joelho se dobrará diante do Senhor, mas isso depende do meu e do seu testemunho, amém? Eu gostaria de que você fizesse uma oração comigo neste momento. Essa oração você vai fazer de olhos abertos, porque vai ser projetada ali para que você possa fazer isso comigo. Eu vou bem devagarinho, para que você possa confessar isso comigo, amém? Ora comigo agora, diga assim: Deus misericordioso, confessamos que pecamos contra Ti em pensamentos, palavras e ações, pelo que fizemos e deixamos de fazer. Não Te amamos de todo o coração, não temos amado o próximo como nós mesmos. Sentimos muito e com humildade nos arrependemos. Por amor de Teu Filho, Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós e nos perdoa, que possamos nos deleitar na Tua vontade e andar em Teus caminhos, para a glória do Teu nome. Amém. Diga amém. É isso, na verdade, que nós precisamos. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, porque o perdão, ele desfaz essa exclusão. Miroslav Volf, ele diz: o perdão se desfaz porque eu excluo o inimigo da comunidade dos humanos, assim como me excluo da comunidade dos pecadores. Eu preciso, na verdade, entender que nós somos um povo só. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento, você clamasse ao Senhor. É um tempo, na verdade, de você se autoexaminar. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção, mas enquanto nós fazemos isso, você vai olhar para o Senhor e falar assim: Senhor, me ajuda a desenvolver esses hábitos, me ajuda a vencer essas barreiras, me ajuda a vencer esse espírito, na verdade, de separação, para que eu possa viver a vida que o Senhor tem para mim, para que eu possa viver uma vida profundamente fundamentada no Senhor Jesus. É o que nós queremos nesse tempo.